Jornalistas dos Estados Unidos que tinham apoio de jornais a candidatos. Por Gregory Piperealt e Arvolia Kanavanovich. Os apoiadores políticos têm uma longa história dos jornais norte-americanos. Até o século XX, eram geralmente aliados a um partido ou grupo político de forma explícita. Tradicionalmente, os apoios ficam sob a alçada do proprietário de um jornal ou de seu conselho editorial. Os jornalistas podem saber que a decisão de qual candidato apoiar difere da execução da reportagem, mas muitos leitores não separam os dois. Como descoberto recentemente em um estudo publicado no Journalism Mass Communication Quarterly, muitos jornalistas passaram a ver endossos editoriais como uma responsabilidade. Em 2020, o Nieb Lab conversou com 64 jornalistas políticos com afiliação variam de agência de notícias exclusivamente digitais a revistas nacionais e jornais locais e nacionais. A maioria dos jornalistas entrevistados não questionou a capacidade de suas redações de manter o muro metafórico entre os lados editorial e de reportagem, com o repórter se referindo a isso como um firewall bastante rígido. No entanto, eles também sentiram a necessidade de explicar aos leitores a divisão entre um apoio do conselho editorial de um jornal e outros jornalistas do jornal. Alguns repórteres disseram que as fontes perguntaram por que eles apoiaram o outro candidato. Os jornalistas se viam esclarecendo que não haviam apoiado ninguém. Seu conselho editorial, sim, como disse um jornalista, ninguém sabe a distinção entre conselho editorial e os repórteres. É nossa culpa não contar a eles. A cada 4 anos damos um tiro no pé, outro observou. Os partidos políticos gostam de criticar algumas empresas de notícias, levando os espectadores. Outro observou, os partidos políticos gostam de criticar algumas empresas de notícias, levando os espectadores a acreditar que uma empresa de notícia é tendenciosa. O apoio acrescentou, podemos receber essas ações preconcebidas. A maioria dos jornalistas do estudo acharam a prática de apoios políticos um tanto arcaica. Dos jornalistas entrevistados, 8 defendem apoios, mas mesmo nesses casos era condicional. Por exemplo, o jornalista argumentou que a prática deveria existir só em um nível comunitário. Mesmo os defensores da ideia de apoio sentiram que a prática exacerbou o trabalho já árduo do jornalismo político complicado pela crescente polarização política de desconfiança do público. Os leitores prestam pouca atenção a essas distinções entre opinião e não opinião, disse-nos um jornalista. Contribui para a visão do público de que as publicações têm uma agenda. Notavelmente, ao delimitar a separação entre o quadro editorial e a redação, os jornalistas o fizeram não só metaforicamente, evocando a imagem de uma parede separando os dois, mas também gramaticalmente, por meio dos pronomes que usaram para nos explicar as práticas de sua redação jornalistas, que trabalhavam em redações que ofereciam apoio usava o termo eles para denotar o conselho editorial e enfatizar sua própria separação do processo de endosso. Em contraste, quando os jornalistas estavam em redações que não oferecem endosso, eles frequentemente usavam o termo nós para descrever a prática. Por exemplo, nós não fazemos isso, o movimento retórico sinalizando que eles abraçaram e internalizaram essa posição. O jornalista disse que eles realmente deixaram sua redação
porque publicava endosso editoriais. Além das questões de bem-estar e preocupação do público, os jornalistas entrevistados também indicaram que o endosso não são particularmente eficazes. Nas palavras de um jornalista, é provável que os endossos afetem mais a percepção do público sobre os jornais do que a percepção dos candidatos. Alguns jornais já mudaram suas políticas. No período que antecedeu as eleições de 2020 nos Estados Unidos, McClatchy anunciou que os jornais de seu grupo não fariam apoio aos candidatos à presidência, a menos que entrevistassem individualmente os dois concorrentes. O Dallas Morning News tomou uma decisão semelhante, de não apoiar nenhum dos candidatos de 2020, depois de receber uma reação negativa em 2016. Os jornalistas que entrevistamos acharam os apoios editoriais mais valiosos nas corridas locais. O tipo de relacionamento que os jornais locais cultivam com os leitores, eles disseram, são diferentes dos relacionamentos com os jornais nacionais. Os jornais locais também desfrutam de nível mais alto de confiança com os leitores do que jornais nacionais. Isso pode tornar mais provável que o público perceba os apoios editoriais como um exemplo de jornais cumprindo sua promessa de informar o público e de não como exemplo de viés da mídia. Em contraste com as duas disputas estaduais e federais, os jornalistas argumentaram que em eleições locais como vereadores ou eleições para prefeito, os candidatos geralmente concorrem como candidatos apartidários, o que pode tornar menos provável que o público veja os endossos editoriais por meio de uma lente partidária. Alguns indicaram que nas eleições locais, que muitas vezes acabam ofuscadas pela cobertura jornalística das corridas nacionais, muitas vezes faltam informações robustas sobre os candidatos. Isso, mais uma vez, poderia justificar as decisões dos jornais de emitir endossos editoriais como parte de seu serviço ao público. Mas, com base na pesquisa, vale a pena considerar se o endosso dos meios de comunicação é uma tradição que continua a servir ao público. O público não pode dizer a diferença, disse um jornalista, quando eles ouvem que o jornal do The New York Times endossou Elizabeth Warren, por exemplo, isso cai sobre o jornalista. Gregory P. Peralt é professor associado de jornalismo da Universidade Appalachian State. William Kananovich é professor assistente de jornalismo digital da Universidade Appalachian State. Esse texto foi traduzido por Luísa Guimarães. Leia o texto original em inglês. O Poder 360 tem uma parceria com duas divisões da Fundação Nieman de Harvard, o Nieman Journalism Lab e o Nieman Reports. O acordo consiste em traduzir para o português os textos que o Nieman Journalism Lab e o Nieman Reports publicam esse material no Poder 360. Para ter acesso a todas as traduções já publicadas, clique aqui.